Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais um culto ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Estamos nesta quarta-feira agradecendo e louvando a Deus porque Deus tem nos sustentado e Deus tem abençoado a cada dia nossas vidas. Agradecemos a Deus pela vida da primeira Igreja Batista em Mutondo, por cada membro, por cada família ali representada. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um. Queremos convidar os irmãos já de início a estarmos orando, entregando a Deus este culto e que Deus possa então abençoar a vida de todos aqueles que nos ouvem através desta transmissão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos lhe pedir, ó Pai, nesse momento, abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Abençoe, Senhor Deus, suas famílias, que o Senhor possa fazer morada no lar de cada um, Senhor Deus, que está conosco, abençoando suas vidas, suas famílias. Obrigado pela vida da primeira Igreja Batista em Mutondo. E pedimos que o Senhor esteja abençoando ali todas as pessoas, em especial o pastor Francisco, ali também o pastor Albertino, o pastor Vanderlei e suas famílias. Nós agradecemos, Paizinho querido, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos, nós estaremos fazendo a leitura em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 16. Os irmãos acompanhem, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 16. O texto diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida, porque nós buscamos a cada dia a orientação de Deus e a mente de Cristo, ela trabalha em nós tudo aquilo que é da vontade de Deus. Nós sabemos que muitas vezes falhamos, erramos. O Espírito Santo está conosco, nos acompanhando, nos orientando, guiando. A mente de Cristo está em nós. Nós somos a morada do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito. Como igreja do Senhor, nós estamos aqui reunidos e sabemos que Deus trabalha a cada dia em nossos corações. E pedimos a Deus que Deus esteja nos instruindo mediante um tempo tão complicado, um tempo tão difícil, onde a incerteza, a dúvida tem tomado o coração das pessoas à nossa volta. Que Deus possa grandemente abençoar a vida de cada um que está conosco durante essa transmissão, seja no momento da transmissão direta ou em algum outro momento que a pessoa esteja ouvindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, querido. E assim nós queremos convidar os irmãos a estarem louvando conosco. Os irmãos agora ficarão com um louvor. Aos
Orando, irmãos, estamos então agora lembrando que nós estamos no mês de fevereiro, já chegando ao final do mês de fevereiro. Nós temos um tema e uma divisa que estamos trabalhando durante todo esse mês. Muitas mensagens já foram direcionadas à igreja, muitos louvores com relação ao tema. Nós estamos trabalhando o tema Mantenha o crescimento espiritual em Cristo. Você pode recitar junto comigo aí onde você está? Mantenha o crescimento espiritual em Cristo. Que Deus então esteja nos abençoando. A divisa se encontra em João capítulo 15, o verso 5, diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Ainda que nós venhamos a achar que podemos, né? Nós sabemos que no final de todas as coisas, Deus é quem orienta, Deus é quem guia, Deus é quem está à frente de todas as coisas. Porque tudo depende dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós louvamos a Deus por isso. Quero convidar você a baixar sua cabeça nesse momento. Estaremos orando novamente. E logo após a oração, nós já estaremos ouvindo a mensagem com o diácono Elias. Paizinho, amado e querido, muito obrigado por tudo. Nós louvamos o teu nome a cada dia, no nosso viver, no nosso dia a dia. Que o Senhor possa, Deus, trabalhar a cada dia em nossos corações, nos guiando, orientando, através do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada dia a desenvolver a mente de Cristo, para que possamos caminhar dentro da tua vontade, ó Pai. Abençoe todos aqueles que agora nos ouvem, aqueles que estarão ouvindo a mensagem, que o Senhor Deus possa fazer morada em cada coração e que esta mensagem possa vir de encontro à necessidade da alma de cada um de nós. Muito obrigado e pedimos que o Senhor abençoe o Elias e assim, Senhor Deus, toda a sua família. Nós agradecemos, Paizinho querido, por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em cada coração nessa noite, que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Nós estamos aqui nesse culto online ainda, né? Mas em breve, com certeza, nós estaremos presencial às quarta-feiras também, né? Os domingos nós estamos presencial, mas às quarta-feiras nós estamos ainda online, né? E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da Palavra de Deus nessa noite, né? Nós temos um tema, nós temos uma divisa, né, que nós estamos trabalhando esse mês, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma vez desse tema, né? O tema escolhido pela igreja é Mantendo o Crescimento Espiritual em Cristo. Mantendo o crescimento espiritual em Cristo. Só em Cristo que nós podemos crescer espiritualmente. E a divisa se encontra em João, capítulo 15, versos 5. Eu estarei lendo agora com os irmãos. Nos acompanha aí na Bíblia dos irmãos. Diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra lida nesse momento. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que possamos ser um instrumento usado por ti nessa noite para transmitir a tua palavra para muitas pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, do outro lado, para ouvir, ó Deus, essa reflexão nessa noite. Pai, abençoa meus irmãos que estão em casa, ó Deus,
Abençoe os teus servos, Deus. Usa-nos nessa noite. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto ele é interessante da palavra de Deus, porque o Senhor ele vem aqui nos seus ensinamentos, antes desse ensinamento da videira e os ramos, Jesus ele conforta o seu discípulo e logo depois o Senhor promete que ele iria para o Pai, mas que ele iria enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. E nesse texto de João, capítulo 15, ele faz muito aqui a referência à videira e os ramos. No primeiro versículo ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O Senhor Jesus, ele é a videira e o Pai é o agricultor. E nós somos ramos. E no versículo 2 ele diz assim, que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Olha que interessante, irmão, porque quando nós que somos os ramos estamos no Senhor, estamos fazendo a obra do Senhor, estamos pregando esse evangelho de Cristo, e nós produzimos fruto. E ele fala que se o ramo que não der fruto, ele corta. Por quê? Porque não está em ele. E ele fala que estando com ele, produz muito fruto. Ele não fala fruto, ele fala muito fruto. E no versículo 3, ele fala uma coisa muito interessante aqui. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Qual é essa palavra? É a palavra de Deus. Essa palavra que nós o aceitamos, e nós, através dessa palavra, nós somos limpos, nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Então, quando nós temos essa palavra, então nós somos purificados, nós damos muito fruto, porque nós estamos com Cristo. No versículo 4, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Irmãos, que responsabilidade é nós permanecermos com o Senhor, é nos consagrarmos cada vez mais, é nos apegarmos a Deus nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor nos ensina aqui. E ele diz assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerem em mim. Meus irmãos, como é que nós vamos dar fruto se nós não estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus? Então, se nós estivermos ligados com o Senhor, nós vamos dar muito fruto. E o versículo 15, que nós acabamos de ler, que diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que final de versículo interessante. Sem o Senhor nós não podemos nada, nós não podemos dar fruto, nós não podemos pregar esse evangelho, nós não podemos ensinar esse evangelho que um dia alguém nos ensinou, alguém passou esse evangelho para nós, e nós que temos esse evangelho, nós temos que transmitir esse evangelho para tantas pessoas que estão precisando. Meus irmãos, o quanto nós carecemos do Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor nesses dias que estamos vivendo. Olha, meus irmãos, é interessante quando ele fala que sem mim nada podeis fazer. Irmão, não podemos fazer nada sem o Senhor.
tudo nós dependemos do Senhor, nós precisamos viver para o Senhor, nós precisamos dormir com o Senhor, acordar com o Senhor, trabalhar com o Senhor, precisamos do Senhor para tudo nas nossas vidas. Ah, meus irmãos, quantas pessoas estão deixando o Senhor de lado, estão deixando uma videira verdadeira de lado, estão indo para outros lugares, procurando tantas coisas materiais, coisas que não é o espiritual. Como diz o nosso tema, mantendo o crescimento espiritual, mas para nós crescermos em Cristo, precisamos estar na videira, precisamos estar firme, para que possamos ser ramos que dê muito fruto ao Senhor. Olha, meus irmãos, precisamos nos consagrar nossas vidas muito mais e mais. Precisamos, irmãos, deixar muitas coisinhas de lado que tem nos atrapalhado na nossa convivência com o Senhor. Precisamos deixar de muitas raposinhas que às vezes entram nas nossas vidas. Precisamos estar na presença do Senhor para que possamos dar muito fruto. O versículo 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanha o lança no fogo e se queima. Quantas pessoas, irmãos, têm afastado do Senhor, têm deixado os caminhos do Senhor. Essa pandemia que está aí, muitas pessoas estão esfriadas do Senhor. Nós estamos no culto, pessoas estão deixando de ir à igreja, estão deixando de ir ao culto, estão deixando de consagrar a sua vida. Meus irmãos, precisamos estar na presença do Senhor, como precisamos adorar o Senhor, como precisamos cultuar a Deus, como precisamos deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, para que possamos dar muitos frutos para o Senhor. O versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém.